E o ministro Márcio Elias Rosa tem, inclusive, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ele tem uma reunião com os setores afetados pelo tarifaço agora, às 10 horas da manhã, daqui a pouquinho, no Ministério. Essa é uma reunião que, inclusive, foi adiantada, ela estava marcada para as 11 horas da manhã. A gente tem equipes em loco trazendo as atualizações dessas reuniões, dessas costuras por parte do governo brasileiro, mas a gente segue repercutindo o início da aplicação dessas tarifas, agora conversando com Carlos Pio, professor da Universidade de Brasília, UNB, e ex-secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Fazenda. Secretário, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, prazer falar com você e seus ouvintes. Secretário Carlos, queria começar perguntando exatamente sobre a efetividade dessas negociações. Evidentemente, baseando-se na sua experiência, a gente sabe que aspectos políticos e geopolíticos eles sempre estão presentes nas negociações de acordos comerciais ou de retaliações comerciais, mas algo que parece estar completamente fora do âmbito da justificativa da aplicação dessas tarifas envolve aspectos práticos, técnicos, fáticos. Queria entender qual seria, portanto, a efetividade de se engendrar negociações com os Estados Unidos buscando exatamente mitigar esse impacto das tarifas. Olha, eu acho que aquela frase já batida, precisa de dois para dançar o tango, né? Então, a gente, levando isso em conta e olhando os dois lados, a gente tem os Estados Unidos puxado por um presidente que efetivamente quer a submissão do resto do mundo ao que ele considera serem os interesses econômicos e geopolíticos americanos. Vários países resolveram dançar esse tango com resultados bastante variados. O nosso analista da CNN Brasil, Lorival Santana, tem enfatizado muito o caso da Inglaterra e do Japão, mas também existe, nesse mesmo atuada, Canadá e México, que são parceiros tradicionais dos Estados Unidos, também foram chamados a dançar esse tango. México, inclusive, continua dançando em negociações que ocorrem neste exato momento. O Canadá se retirou de negociações depois de dançar o tango algumas vezes e vem sofrendo, ambos os países vêm sofrendo novas retaliações, né? Então, do lado do Brasil, a gente teve uma negociação bastante efetiva levada a cabo pelo setor privado em Washington, que gerou a enorme lista de exceções à aplicação do tarifaço no ano passado. Essa lista de exceção, e por meio dessas negociações conduzidas pelo setor privado, essa lista de exceções cresceu inicialmente 700 e tantos itens e agora passando de 2.000 itens, e é possível que ela cresça um pouco mais. Do lado do governo brasileiro existe uma série de limitações. Uma delas é o fato de que o Brasil é uma economia extremamente protecionista, talvez daqui a alguns anos isso engendre novas negociações, digamos assim, para ser muito otimista, um acordo amplo com os Estados Unidos para redução mútua de tarifas. Isso está fora de cogitação atualmente, seja porque Trump não negocia de maneira profunda com qualquer país, e não será diferente com o Brasil, a abertura do mercado americano. Mas, eventualmente, no futuro, essas tarifas americanas abrem essa possibilidade. Uma outra limitação do governo brasileiro, importante da gente ter em conta, são os aspectos ideológicos e eleitorais. Nós somos, de uma maneira geral, setor público, setor privado, favoráveis a protecionismo comercial. O Brasil se construiu como uma economia complexa, pouco eficiente, com baixa produtividade, mas muito complexa, a partir de um modelo de protecionismo iniciado nos anos 50 que se mantém com situações de revisão aqui e acolá, mas se mantém muito elevado. Do outro lado, a gente tem o processo eleitoral, e as tarifas do Trump caem como uma luva no debate eleitoral porque favorecem justamente o governo e favorecem o presidente Lula. Então, dito tudo isto, precisa de dois para dançar o tango, e no caso brasileiro, o setor privado vai muito à frente no que é possível buscando exceções, e o governo vai atrás, seja porque entende que o Trump é uma figura volátil, que tem uma visão de mundo
geopolítica e geoeconômica difícil de compatibilizar, seja porque o calendário eleitoral não ajuda negociações efetivas, já que beneficia o presidente. Professor Carlos Pio, talvez o tango seja mais fácil de Donald Trump dançar junto a Javier Milei do que o pauau canadense, ou do que a cúmbia mexicana, ou até mesmo o sambá, junto com o presidente Lula, professor. Mas eu queria perguntar exatamente, professor, você falava sobre o Brasil ainda ser uma economia bastante fechada. Eu sempre relembro um estudo do BTG Pactual que aponta que o Brasil impõe restrições não tarifárias a cerca de 86,4% das importações, né, de produtos que chegam a território nacional, produtos e serviços. Essa seria uma oportunidade para que o Brasil pudesse rever alguns métodos, algumas medidas, sejam fitossanitárias, sejam tarifárias, sejam exatamente de rotulagem, de regulamentação, de embalagens, etc., para que haja um espaço um pouco mais amplo para que se acesse os mercados internacionais, os mercados globais, de forma mais plena, em meio a esse ataque frontal de Donald Trump a esse fluxo de comércio global? Olha, sem dúvida nenhuma, Vitor, se a gente tivesse um governo efetivamente disposto a rever a estrutura de proteção da economia brasileira, você aponta para algumas barreiras técnicas, mas existe um conjunto enorme de barreiras não tarifárias que vão além do agro, de questões sanitárias e fitossanitárias. Existe toda uma série de restrições, por exemplo, de conteúdo nacional para investimentos de empresas do setor industrial, que precisam ser revistos. Mas a economia política do Brasil ela é muito negativa no sentido de promover uma abertura, né? Nós tivemos, como eu disse antes, alguns momentos de abertura. O governo Collor foi a mais profunda, ele trouxe as tarifa média de 50% para uma coisa como a gente tem hoje, em torno de 12%. Redução muito significativa de outras barreiras tarifárias. Depois a gente teve um momento, nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, em que se tentou arduamente reduzir tarifas e simplificar as barreiras não tarifárias para além do agro. A gente teve, nesse mesmo período, a conclusão política do acordo União Europeia-Mercosul, especialmente com as concessões que foram oferecidas pelo então Ministério da Economia, de que eu fiz parte. Mas, de uma maneira geral, há mais de 70 anos, a tônica, tanto do setor público quanto do setor privado brasileiro, com algumas exceções, é de manter e aprofundar o protecionismo como instrumento de promoção do que a gente chama de desenvolvimento, que é uma concepção muito parecida com o que tem o Trump. Para ele, tarifas e barreiras não tarifárias, assim como para nós, supostamente promovem crescimento da arrecadação, investimento estrangeiro no país, geração de empregos industriais. Nada disto compensa os efeitos negativos desse protecionismo. A gente vive isso há 70 anos, mas nós estamos sendo capazes de acompanhar isso em tempo real com o que está acontecendo na economia americana. Não está gerando emprego, não está atraindo investimento externo, está aumentando o custo de produzir, está aumentando a inflação e está reduzindo o valor de mercado das empresas que são muito dependentes do comércio internacional. Então, dito tudo isto, Trump está tornando, infelizmente, a locomotiva do mundo mais parecida com a estrutura de proteção da economia brasileira, que está longe de ser locomotiva, até mesmo no contexto regional. Professor, e nessa locomotiva a gente tem um vagão quebrado, inoperante, que é a Organização Mundial do Comércio. Eu queria entender, né? Evidentemente é uma decisão política, tem exatamente essa indicação de representantes norte-americanos que trava completamente o funcionamento da OMC. Existe um espaço para que se discuta do ponto de vista multilateral, exatamente soluções para a aplicação dessas tarifas em âmbito, evidentemente, internacional, né? Não apenas, por exemplo, quando judicializou-se aquela primeira rodada de tarifas de Donald Trump. Existe um caminho para que o Brasil busque esses órgãos multilaterais? Não existe. Existe formalmente, Vitor, mas na prática não existe. Acho que aqui a gente tem uma situação muito clara de que
não é de agora, vem mesmo antes da primeira administração Trump. Mas a efetividade da OMC já estava em questão antes do Trump assumir o seu primeiro mandato. As ações do Trump, não só do ponto de vista do nível de proteção, de protecionismo, mas especialmente do ponto de vista da sua relação com a OMC, bloqueando vários processos, indicação de especialista para a realização dos painéis, que, de certa forma, é aquilo que está sugerido na sua pergunta, né? Painéis que avaliavam se era justo, se realmente havia o protecionismo causado dano. Então, tudo isso continua inoperante e continuará inoperante. A Organização Mundial do Comércio, ela tem um número praticamente todos os países estão ali representados, e ela opera por consenso. E ela funcionou muito bem no período anterior a 95, quando se chamava GATT, né? Porque os Estados Unidos exerciam uma liderança liberalizante, né? Até os anos 70 foi assim. A partir dos anos 70, os Estados Unidos começam a ter uma série de problemas econômicos, parcialmente revertidos nos anos 80 e 90. Mas a partir dos 70, a posição americana foi muito menos liberalizante do que tinha sido no passado. E isso foi tornando o comércio internacional, a engrenagem do comércio, mais judicializável no âmbito da OMC. E quando muda a posição americana com Trump, mais protecionista e agora absurdamente protecionista, a OMC fica de mãos atadas, ela não consegue mais operar. Não quer dizer que ela tenha que ser descartada. É possível a gente imaginar e sonhar que efetivamente novas lideranças nos Estados Unidos venham a tentar reverter diplomaticamente e utilizando o que já fez no passado, ofertas muito vantajosas para os demais para atrair gerar um processo de negociações concretas para redução tarifária. Mas é preciso ser pragmático, não dá para esperar que acionar a OMC, ou mesmo retoricamente se referir ao direito internacional ou às regras do comércio internacional, surta os resultados que a economia brasileira precisa, né? Nós precisamos, então, agora, no curto prazo, pragmaticamente, dar força ao setor privado para que negocie mais exceções, pressionar o Palácio do Planalto para que as intervenções do presidente da República no processo eleitoral sejam comedidas e não provoquem mais retaliação, reações assim mais intempestivas de um presidente americano que é caracterizado justamente por isso, então que haja um nível de moderação. É o que o primeiro-ministro do Canadá tem pedido aos governadores das províncias nos últimos dias, baixar a bola, não vir com tanta retórica política contra o presidente americano. E é preciso que a gente, enquanto país, Vitor, e essa é uma chamada importante que eu gostaria de fazer aqui no seu programa, a gente, como país, reflita sobre os efeitos negativos para nós mesmos do nosso protecionismo. É sempre importante lembrar, o Brasil puxa o Mercosul para uma posição de área mais protecionista do planeta. Quando a gente tem uma economia com uma população muito significativa, como é o nosso caso, existe escala para empresas ineficientes sobreviverem. Essas empresas não produzirão, salvo pontualmente aqui e ali, e com muito esforço, produtos e serviços em escala global, competitivos, eficientes. Te pergunto, quando é que vai chegar o carro brasileiro que vai dominar o mercado global? No nível de proteção que a gente tem, jamais. O Brasil não é um local eficiente para produzir automóveis. Se a Embraer, por exemplo, fosse submetida ao mesmo regime protecionista que a indústria automotiva se beneficia no país, nós não exportaríamos avião, porque para vender produtos industriais sofisticados é preciso importar
muitas partes, peças, componentes, matéria-prima, trabalho, tecnologia para as máquinas e equipamentos. Enquanto o Brasil for uma economia fechada, as empresas brasileiras conseguem sobreviver dentro desse regime protecionista, penalizando outras empresas e penalizando as famílias brasileiras. Então, como chamada aqui, olhando para o Trump e buscando o nosso próprio umbigo, nós precisamos discutir o nível exagerado em termos globais e no mesmo nível de desenvolvimento do protecionismo brasileiro. E por isso esse espaço é importante, professor, inclusive para alertas como esse. Tive o prazer de conversar com Carlos Pio, professor da UNB, Universidade de Brasília, ex-secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Fazenda. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Estarei sempre à disposição de vocês. Um prazer. Nós também. Forte abraço.